Olá, meu nome é André Boneto, né? Eu vou então mostrar hoje aí para vocês a história do petróleo, capítulo 1, né? Nesse fantástico mundo do petróleo, a maior indústria do mundo, né? Bom, resumindo então, né, a história antiga do petróleo, né? O petróleo já é conhecido muito tempo atrás, né? Desde as histórias bíblicas já citavam o óleo que brotava da terra, né? Até na Grécia e na China mesmo já eram utilizados o óleo para algumas aplicações, né? Por exemplo, para impermeabilizar navios, para pavimentar estradas, enfim, aquecimento, iluminação já era utilizado. Claro que não numa escala industrial, porque eles não, né, não conseguiam ou não viam tanta utilidade prática, né? Porque eles tinham outros materiais. Mas enfim, eles utilizavam aquele petróleo, aquele óleo que brotava do chão, como fosse uma nascente de rios, né? Então, já no século 16, né, na América Central, quando chegaram aqui na América, no Novo Mundo, né, os espanhóis também perceberam que os astecas e incas também utilizavam petróleo, né, para pavimentação de estradas, construções e, né, até fins terapêuticos, não sei como, mas utilizavam como para tratar ferimentos, tudo bem. E até, né, por exemplo, Francisco Pizarro, quando chegou no Peru em 527, né, ele encontrou uma refinaria rudimentar de petróleo, né. Bom, isso aí foi essa parte da história antiga e foi extraído então do artigo O Mundo Fabuloso do Petróleo, editado pelo Serviço de Relações Públicas Petróleo do Brasil S.A., ok? Então vamos adiante. Então vamos para a história moderna, né? Para agora, para que o petróleo hoje em dia, né, é um bem estratégico para qualquer nação, né? Então, basicamente, lá pelos idos de 1800, né, o mundo aí já estava fervendo aí com a Revolução Industrial, né, e já começavam as novas técnicas de iluminação e, né, enfim, lubrificações das máquinas a vapores que estavam brotando na época e nascendo, né. Enfim, na época, né, de 1800, o que eles utilizavam como óleo lubrificante ou como óleo para iluminação? Basicamente, principalmente, era o óleo extraído das baleias, né. Por quê? Porque basicamente o óleo de baleia apresentava uma chama clara, né? Mais durável, resistente a brisas, né? Não era qualquer sopro, né? Que apagaria a iluminação, tá? E principalmente que não deixava odor. O odor dele é muito fraco, tá? Enfim, então as baleias, coitadas, né? Nessa época em 1800, então foram caçadas a exaustão, né? Praticamente extintas, né? Basicamente para extrair o óleo para venda, tá? Beleza. Então, nessa época aí, como o óleo era basicamente extraído de baleia e as baleias estavam ficando escassas, como qualquer lei de mercado, né, oferta e procura, o óleo estava cada vez mais caro, porque tinha menos baleia, mas pagava para conseguir a mesma quantidade de óleo de baleia. Então, né, nessa mesma época, estavam procurando alternativas para substituição do óleo de baleia, né? Nos Estados Unidos, então, realmente, quando é que começam mesmo a ideia, a história do petróleo moderno, tá? Principalmente, né, nesses três primeiros marcos que vocês estão vendo no slide, primeiramente em Titusville, na Pensilvânia, depois no Texas e depois na Califórnia, tá? Vamos falar resumidamente, principalmente dos pontos 1 e 2, tá? E o 3 eu deixo para uma próxima, é, para uma próxima oportunidade, tá? Então tá, tudo começou em Titusville, né? Quando em 1854, então o advogado George Bissell, ele recebeu uma amostra de óleo que, entre aspas, brotava da terra, né? Provinda dessa cidade chamada Titusville. É, e ele ficou convicto, mandou analisar, né, e comparar com óleo de baleia e viu que, né, seria um bom alternativa de substituição para o óleo de baleia, tá? O que ele fez então? Ele começou a empreitada, só que Titusville não era uma cidade tão próxima, né, no centro consumidor, principalmente Nova York, ali onde estava começando, então, ah, os grandes centros. Tá, então, para isso, o advogado, né, fez, então, vamos dizer assim, nasceu a primeira empresa petroleira, vamos dizer assim, a primeira empreitada para tentar comercializar o óleo de pedra, né, o petróleo. Então, o que ele fez? Ele tentou procurar alguém que pudesse fazer essa empreitada, ou seja, deslocar e ir até a cidade de Titusville, buscar esse óleo que brotava da terra, né, capturá-lo, em colocar em algum galão, algum recipiente e transportá-lo até o centro consumidor, no caso, por exemplo, Nova York ali, que seria nas remediações. Tá? Então para isso ele contratou esse senhor chamado Edwin Drake. Quem é esse cara? Né? Esse Edwin Drake
Na época ele era um maquinista desempregado, tá? A qual o Bissell conseguiu, enfim, arranjar um contrato com ele que, enfim, ele conseguia, como ele era um maquinista, tá, desempregado, ele ia ter então tempo disponível para ir praticamente todos os dias a título de lhe trazer o óleo, que foi resgatado lá da cidade e trazido para o consumidor. E outra, ele era maquinista desempregado. Na época, o maquinista ele tinha um passe livres, ou seja, eles não precisavam pagar transporte de trem, o que seria o transporte mais utilizado nessa época aí, tá, para grandes distâncias. Então esse era o cara, ele tinha passe livre, tempo disponível, então foi aí que nasceu então a Pennsylvania Rock Oil, a primeira empresa criada justamente para a produção de petróleo comercial. Então tá. Então o senhor Edwin Drake, foi para lá. Chegando em Titusville, ele era maquinista, ele ia fazer a logística, vamos assim dizer, do petróleo. Precisava de alguém mais para fazer a perfuração do poço, que tinha alguma experiência. Para isso, então, eles contrataram o senhor Uncle Billy. Quem seria esse Uncle Billy, então? Uncle Billy, então, ele já era um sondador, ou seja, ele já tinha experiência para perfuração de poços, mas para encontrar água salmoura, enfim, para alimentação de gado, enfim, Ele também era um ferreiro, tá? Então, ele sabia que para eu poder começar a perfurar um poço, para eu começar a fazer o poço, ele teria que começar a cavar e já revestir esse poço, essa parede que estaria aberta, Eu começo a cavar, um buraco começa a nascer, tá? E eu preciso, segurar essa parede solta de terra, enfim, de alguma maneira para que ela não desmoronasse, tá? Então, o que ele fez? Ele contratou então o Billy. A primeira coisa que ele fez então foi comprar comprar um revestimento, chamar uma camisa, um tubo de aço, enfim, tá? Para esse início do poço, para evitar que ele desmoronasse, tá? Então eles foram lá, começaram a furar, tá? Lá em 26 de agosto de 1859, então eles já tinham perfurado 21 metros, tá? O método que eles utilizavam para perfurar era de percussão, ou seja, não é o método que nós temos atualmente, que a gente vai ver em próximas aulas, mas enfim, era como se fosse um grande punção, um peso com uma ponta, tá? Que ficava subindo e descendo, chocando contra a rocha e vai esmagando a rocha nessa movimentação, tá? Então eles foram perfurando, tá? E aí, lá no dia 26 de agosto, no final do dia, eles perceberam aí que a broca, o punção, quebrou, desceu repentinamente uns 15 centímetros sem o menor esforço. O que será que aconteceu? Bom, isso eu preciso explicar um pouquinho mais, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o poço basicamente tem que ter três três itens para criar-se um reservatório de petróleo, Uma rocha geradora, uma rocha reservatório, onde o óleo vai se acumular, e uma rocha selante, que vai segurar o óleo, na posição, que não vai deixar que o óleo escape da rocha reservatório. Então o Sr. Billy e o Sr. Drake, no dia 26 de agosto, então o que eles tinham feito? Esses 15 centímetros que a broca caiu de repente foi a quebra da rocha selante, ou seja, eles quebraram a rocha que estava segurando o óleo naquela locação, tá? E aí tudo bem, era um domingo, tá? E eles foram, terminaram o trabalho pelo dia e foram descansar, Por domingo, dia de religioso, vão para missa, enfim. Na segunda-feira eles retornam então para o poço, para ver o que aconteceu. Quando eles chegam lá, o poço está totalmente cheio de petróleo, de óleo, enfim. No sábado, então, eles quebraram aquela rocha que estava segurando o óleo no local. Criou-se uma fenda, um canal por onde o petróleo pudesse sair pela própria pressão natural. Então ele foi acumulando no próprio poço e subindo para a superfície naturalmente. Tá? Então aí foi dado o marco da história. Então o primeiro poço feito justamente para furar, para encontrar petróleo. Tá? Esse poço do Drake aí, então, eles conseguiram produzir alguns galões de água, alguns barris de água por dia. Em 1861 já era em média 3.000 barris por dia, traduzindo aí para o nosso sistema, aí um barril de petróleo mais ou menos aí 159 litros, tá? Então, comparando com o método que eles tinham antes, que era chegar no local e
pegar o óleo que estava brotando na terra e colocar em um vasilhame e levar para a cidade, né? Eles aumentaram a produção, né, em milhares de vezes, né, utilizando esse método para, perfurando para encontrar o canal mesmo, né, criar um canal para que o petróleo saísse lá debaixo da terra, né, do reservatório e viesse para a superfície. Então, o primeiro marco aí da história moderna do petróleo, né, foi o nosso Uncle Billy aí com parceria com o Coronel Drake, que na verdade não era nem coronel, na verdade colocaram esse apelido de coronel nele para fazer, né, politicagem, porque nos Estados Unidos, né, para perfurar eles teriam que alugar, arrendar a terra dos fazendeiros, enfim, o dono da terra, alugar, colocar as máquinas dele lá. Então, para melhorar na conversação, na politicagem, eles colocaram o senhor Coronel Drake, né, para fazer maior impressão. Então, vamos falar um pouco do segundo marco da história do petróleo moderno, tá? Foi no Texas, né? O que aconteceu? No ponto 1, lá no marco número 1, lá com o senhor Drake, eles utilizaram o método de percussão, né? Soltavam um peso com uma ponta na extremidade e ia esmagando a rocha. Já em 1900, 1901, começa então uma nova era na produção do petróleo, né? Começa-se então o Poço de Lucas. O que acontecia? O Texas é uma grande, em termos de relevos, a grande planície, meio desértico, né? O que eles tinham na época? Eles tinham dicas, ou seja, de vez em quando eles conseguiam ver alguns óleos brotando da terra, enfim, tá? Eles sabiam que tinha petróleo lá, mas como tirar aquele petróleo? Eles tentaram fazer algumas vezes o método de percussão lá, que foi utilizado com o Coronel Drake, só que no Texas não deu muito certo. Por quê? Porque no Texas, vamos fazer uma analogia com o nosso pré-sal aqui. Ele tem nos terrenos, né, que eles achavam que teria o petróleo, é como se tivesse uma elevação no meu terreno, certo? Um morrinho, vamos dizer assim, tá? É como se alguma coisa estivesse lá embaixo pressionando alguma coisa, né? Alguma coisa estivesse pressionando lá no subsolo, e por isso, né, aquele relevo que era praticamente uma planície, um deserto, tá? De vez em quando apareciam alguns morros, tá? Uns domos. Então, alguma coisa poderia estar pressurizando lá embaixo, né? Vamos pensar assim, com certeza tinha alguma coisa diferente, né, naquele local. Então vamos perfurar, vamos ver o que tem lá embaixo, né? Então eles tentaram perfurar utilizando o método de percussão, só que eles não conseguiam passar de uma certa profundidade, porque eles chegavam a uma certa profundidade, aproximadamente uns 300 metros de profundidade, eles encontravam uma faixa de areia, como se fosse o nosso sal aqui, o problema é que eles achavam uma terra, um solo, uma formação muito fofa, né? Ela desmoronava fácil. Ou seja, eu ficava batendo. É como se eu tentasse fazer um furo na praia, né? Tentasse colocar o meu guarda-sol, né? Com o cabo do guarda-sol, né, na areia fofa. Se eu tentasse só bater, né, contra a areia fofa, eu bato. Quando eu puxo o cabo, a areia cai novamente no local e o buraco não se cria, não cresce. Era a mesma situação que eles estavam encontrando. Chegavam próximo dos 300 metros, areia fofa, desmoronava e eles não conseguiam ir adiante. Ou seja, o método de percussão não dava certo naquele terreno lá no relevo do Texas. Foi aí então que o senhor Anthony Lucas apareceu, né? Um austríaco, um engenheiro austríaco, né? O que ele fez? Ele também tinha uma certa experiência na perfuração de poços, mais artesianos, mas enfim, tá? Ele criou uma nova tecnologia, que ao invés de usar uma percussão, né, um peso subindo e descendo, ele utilizou um tubo rotativo, em qual na sua ponta tinha uma broca com dentes, né, com certos dentes, que rotacionava e ia cavando o solo, ou raspando as rochas, enfim, como se fosse uma grande furadeira, vamos pensar assim. Só que, além disso, ele tinha uma grande sacada. No interior desses tubos e no fundo da broca, eles eram ocos, ou seja, ele permitiu que passasse um fluido de perfuração durante a... Ou seja, ele injetava uma água, um fluido ou uma lama, enfim, né, que a gente vai ver mais pra frente no curso. O que ela fazia, essa lama? Ela, vamos dizer assim, ela umedecia, molhava aquela formação totalmente mole. Vamos continuar a nossa analogia. Por exemplo, se na terra, agora a gente foi para a praia, vamos colocar o nosso guarda-sol
na areia que esteja molhada, por exemplo, a areia fica muito mais rígida, vamos dizer assim, ela fica mais não tão desmoronável, vamos assim dizer. Eu consigo fazer um buraco nela sem que ela desmorone facilmente. A ideia é a mesma coisa, só que o fluido ele vai criando uma certa película, um certo reboco na parede do poço, vamos assim dizer, que a gente vai ver mais para frente isso, tá? Segurando essa formação fofa, então evitando que ela desmoronasse. Então dessa maneira, utilizando esse método de rotativo, o engenheiro Antônio Lucas então conseguiu passar essa barreira aí dos 300 metros, então chegando enfim no reservatório lá no Texas, né? E então jorrou, né, no primeiro poço lá que esse Lucas fez no Texas, né? Só para ter uma ideia, eles nesse único poço que eles fizeram com o Lucas foi a soma de todos os outros petróleos até então, desde lá o Sr. Drake, Coronel Drake, perfurado, a produção desse poço de Lucas foi o somatório de todos os outros poços que já tinham sido perfurados, só para ter uma ideia, né, da produção desse poço. Então aí, né, todo mundo virou aquela formiguinha, né, todo mundo vendo que deu certo, encontraram petróleo, né? 1901, né, um ano depois que já fizeram o poço do Lucas, né, encheu de torres de perfuração e poços e mais poços foram perfurados e aí, essa região então chamada Spindletop, né, onde que foi feito o poço do Lucas. E aí então, né, começam a aparecer as empresas mesmo que a gente conhece hoje, né, essas grandes companhias, tá? Então, né, nessa mesma época, em paralelo, começa a aparecer então as grandes companhias de petróleo, tá? Entre 1870 e 1911, né, bem depois, um pouco depois aí que o Drake começou a perfurar e já no passado o Anthony, né, poço de Luca. Então começaram um senhor famoso empresário John Rockefeller, né, a família Rockefeller, né, se torna a maior empresa de petróleo na época, monopolizando o mercado. Ou seja, eles basicamente compraram todas as pequenas empresas, né, as pequenas perfuradoras petrolíferas, vamos dizer assim, e foram juntando um super conglomerado e ele em 1911 então já era o cara, o dono de todo o mercado de petróleo aí, pelo menos americano, né? Tanto é que em 1911 então o Supremo Tribunal norte-americano desmantelou todo o monopólio, criando 34 novas empresas desse cartel, vamos dizer assim, desse monopólio do Sr. Rockefeller, tá? E dessas 34 empresas então novas apareceram as 7 irmãs que perduram até hoje, que todo mundo já, uma ou outra pelo menos, já ouviu falar, né? Por exemplo, que são elas: a Exxon, a Chevron, a Mobil, a Texaco, a Gulf, a British Petroleum e a Shell, né? A British Petroleum, o BP. Tá? Então essas aí são as 7 irmãs que atualmente ainda, né, dominam o mercado do petróleo. Beleza, continuando então um pouco da história moderna, então 1960, aí, uns 50 anos atrás, os maiores países produtores de petróleo e exportadores, né, eles viram o poder do petróleo, tá, e fizeram uma liga, tá, eles queriam basicamente criar uma liga para estabelecer uma política, né, entre esses países petrolíferos, como os grandes produtores, tá, para definir estratégia de produção, controlar os preços de venda, tá, principalmente isso, né, ganhar mais dinheiro com petróleo, tá, e enfim, controlar o volume de produção do petróleo da organização. Ou seja, né, se eu controlo o volume, menos petróleo no mercado, mais caro fica, tá. Então essa organização nasceu justamente para controlar a produção do petróleo, né. Então, inicialmente, então, foi pelo Oriente Médio e Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né? O Irã, o Iraque, o Kuwait e o Catar. E da América do Sul, a Venezuela, tá? Eram 5 no início, tá? E até hoje ainda perdura essa aí é o PEP, né? Então, aí começou em 1980, começam então a aparecer as guerras do petróleo, aí, né? A gente começa a ver 1980 a 88 a guerra Irã-Iraque, em 1990 a guerra no Golfo, né? Por causa lá o senhor Saddam Hussein invade o Kuwait, tá? Mexeu no petróleo, então o mundo inteiro ficou, né, apavorado. Vamos pegar o petróleo de volta. 2003, guerra no Iraque, então com o objetivo de depor Saddam, tá? E instalar um governo no Iraque, tá? E a desculpa para invadir o Iraque, né? Dessa vez foi armas por destruição em massa, o qual nunca foram achadas nenhuma. Enfim, né, essa figurinha que vocês estão vendo aí resume basicamente o que é o petróleo hoje em dia, né? Se o nosso tanque está vazio, é guerra. Se o tanque está cheio, é uma paz relativa, tá?
Então, pessoal, esse vídeo aqui está sendo atualizado em 2013, tá? Eu não sei quando vocês vão assistir, tá? Mas só para ter uma ideia, em 2013 novos, né, conflitos nascidos aí, teoricamente por causa do regime na Síria, mas enfim, a gente sabe que a Síria também é um país estratégico em relação à produção de petróleo e gás, né? É um país que é cortado por oleodutos, enfim, né, estratégico para chegar até a Europa vindo da Ásia e do Oriente Médio. Mas enfim, tá? Só para relembrar aí o petróleo, né, faz com a política do mundo, tá? Do Brasil, o Brasil tem guerra por causa do petróleo? Por enquanto não, tá? Nada que ainda não saiu na força física, vamos assim dizer, mas em relação a outros tipos de guerra, entre aspas, né, por exemplo, guerra em relação ao dinheiro, né, ou os royalties, por exemplo, né, que são gerados a partir da produção do petróleo, né, vários estados, né, já entraram em revolta, vamos assim dizer, por causa da nova política, né, do repasse dos royalties, né, que inicialmente então era 22,5% aos estados produtores, 30% aos municípios produtores e 47,5% para a União. E pela nova lei, né, então todos os estados da federação vão receber 30% do total do royalties, os municípios de todo o Brasil então outros 30% e a União vai ficar com 40%, tá? Então, beleza, isso é atual no Brasil, tá? E um pouquinho da história do Brasil, então, do petróleo. Então a gente começa aqui pelo Poço de... em 1858, então, o Marquês de Olinda recebe o conceito, o direito de extração de mineral bituminoso para a fabricação de querosene e iluminação em Ilhéus, na Bahia, tá? Entre 92 e 97, tá em São Paulo, tá na região de Bofete. O senhor fazendeiro Eugênio Ferreira então tenta perfurar um poço para encontrar especificamente petróleo, quase 500 metros de profundidade, mas não foi nada encontrado em relação comercialmente falando, tá? Em 38, então, o Conselho Nacional do Petróleo foi criado. Em 39, tá? Descoberta de petróleo em Lobato, na Bahia, tá? Isso aqui é interessante, vocês podem ver outros vídeos pela internet, enfim, né? Bastante interessante do Poço do Lobato, Por que Lobato? Quem está por trás desse poço é o nosso querido Monteiro Lobato, isso mesmo, aquele escritor que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Veja só, né? Ele foi um dos primeiros a investir nessa área aqui no Brasil, comercialmente falando, e ele foi um dos grandes defensores do petróleo, né? Para o Brasil, o petróleo produzido aqui seria dos brasileiros, tá? Em 41, então, o primeiro poço a produzir petróleo, né, no Brasil mesmo, comercialmente, foi em Campo de Candeias, na Bahia. Em 53, Getúlio Vargas então cria a Petrobras, tá? Em 68, primeira exploração offshore, ou seja, em alto mar ou fora da terra, vamos dizer assim, né, em meio aquoso, no campus de Guaricema, em Sergipe. Em 74, então, foi descoberto o Campo de Garopos, né, a primeira descoberta na Bacia de Campos, no Rio. Em 97, então, o Brasil ingressou no grupo de 16 países que produz mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, tá? E o nosso presidente Fernando Henrique, na época, então, abriu a iniciativa privada para a exploração do petróleo, tá? E a Agência Nacional do Petróleo foi criada. Nessa época, o Brasil, ainda não... em 2003, vamos falar... A Petrobras já ultrapassou 2 milhões de barris por dia, só que não é autossuficiente, porque o petróleo produzido nessa época ainda era muito grosso, vamos dizer, muito pesado, tá? E o Brasil tem que importar petróleo mais leve para poder fazer o refino, para refinar esse petróleo que era produzido. Por isso ele não era autossuficiente. Tá? 2006, então é considerado aí sim, o Brasil então considerou a autossuficiência em petróleo com a produção da P50 na Bacia de Campos. E aí, 2008, grande propaganda aí do pré-sal, né? A grande descoberta de um campo petrolífero no Brasil com grandes dimensões e reservas enormes, tá? Em 2008. E aí sim, 2013, esse ano, então começa a produção. Quer dizer, desde 2008 já se vem produzindo na região do pré-sal, tá? Mas em 2013, vamos dizer, esse ano que eu estou fazendo esse vídeo aqui, então algumas outras novidades, né? Outras 4 plataformas de produção, né, começam a produzir na
exclusivamente na região do pré-sal, né? Seriam elas a cidade de Angra dos Reis, FPSO cidade de Anchieta, cidade de São Paulo e cidade de São Vicente, tá? FPSO é Floating Production Storage Offloading, né? É um tipo de embarcação para produzir petróleo que a gente verá em outras aulas, ok? 2013, então a produção acumulada no pré-sal, tá? Já chegou a 192,4 milhões de barris de óleo equivalente, petróleo e gás natural, tá? E a taxa média aí diária é 300 para pouco mais de 300 mil barris diários, tá? Beleza? Esse slide então mostra um pouco da evolução, né, do offshore no Brasil, saindo da costa a poucos metros, 124 metros, e hoje em dia então aí a gente já passa dos 2.000 metros de lâmina d'água, tá? E alguns fatos, né, marcantes, nem tudo são flores, né, no mercado do petróleo, é um mercado rico, vamos dizer, mas também altamente perigoso, tá? Em 2001, a P36, a maior plataforma de produção de petróleo, né, do Brasil e da época no mundo, então, afundou aí na costa brasileira, depois de uma explosão em uma das suas pernas, matando 8 funcionários durante a explosão, e depois as pessoas, né, tiveram que abandonar, e a plataforma, né, além do custo de vidas humanas, né, um grande prejuízo financeiro aí para a Petrobras. 2011, então, um vazamento, vamos dizer assim, um acidente ambiental, né, ninguém saiu ferido, porém o meio ambiente, né, foi uma das maiores vazamentos aí, né, na Costa do Brasil, principalmente na região, né, da Bacia de Campos, onde estava envolvida então a empresa Chevron e no caso a operadora a Chevron na época com a Transocean, tá? Houve esse acidente, tá? E as gotículas de óleo aí nesse slide a gente pode ver vazando aí do fundo do mar aí. Houve enfim, uma vez, como aconteceu lá no poço do Drake, né? Quebrou a rocha selante, não adianta, o óleo vai escapar. Aconteceu a mesma coisa, de alguma maneira o óleo encontrou alguma fissura, algum canal e foi para a superfície, né? No solo marinho, no caso no offshore, tá? E vai vazar até, né, acabar ou até ser estancado, tá? Beleza? Esse slide então só nas principais camadas, as bacias sedimentares do Brasil, tá? Porque bacias sedimentares, petróleo só se dá nesse tipo de bacias, que a gente vai ver mais adiante em outras aulas relacionadas aos tipos de rochas. Enfim, né? Temos então as bacias do Alagoas, Amazonas, da Bahia, Ceará, enfim, né? Todo o mapinha aí que vocês podem ver, tá? Essas então são as bacias onshore, ou seja, em terra, e as bacias offshore, né, nas costas brasileiras, principalmente atualmente na bacia no Rio de Janeiro, bacia de Campos, bacia de Santos, tá? Onde que estão e a bacia do Espírito Santo, onde que a gente encontra aí o pré-sal, né? Que é as nossas bacias sedimentares principais atualmente offshore, ok? Então esse slide aí que a gente vê agora, slide aí da região do pré-sal, a gente vê que vem lá do Espírito Santo e termina até em Santa Catarina, tá? É um dos maiores marcos aí da descoberta de petróleo do mundo, né? Atualmente, vamos assim dizer, tá? E aí esse slide fala um pouquinho do pré-sal, porque pré-sal, bom, basicamente na costa brasileira, então a gente até encontrar, já foi encontrado petróleo na camada pós-sal, depois veio a camada sal, ou seja, a camada de basicamente 2.000 metros ou 2 quilômetros de uma barreira de sal, tá? E depois a gente encontra o pré-sal, ou seja, uma camada antes do sal, vindo do centro da Terra para fora da superfície da Terra. Enfim, lá se encontram essas camadas, esses reservatórios de petróleo, tá? O grande problema de furar no sal, o problema do sal é que ele incha, ou seja, depois que é perfurado o sal, ele tende a absorver a umidade, absorver o líquido de perfuração, enfim, e inchar de tamanho, né? A gente vai ver mais pra frente. Enfim, a broca que eu tenho um certo diâmetro, tá? Um diâmetro maior que os tubos de perfuração. Quando está perfurando, ok. Quando nós vamos retirar as tubulações, né, os tubos de perfuração, existe o risco de prender totalmente a minha coluna por causa do diâmetro, né, da broca, no caso ser maior do diâmetro da região do sal, pois por ter inchado, tá? Existe grande chance de prisão de coluna. Isso a gente vai ver em outras aulas, ok? Só para adiantar alguma coisa. Tá, isso aqui então é o campo catarinense, né, do pré-sal, o campo de Tiro-Sidom, onde já foi perfurado e já está produzindo, tá? Quem fez essa produção aí, então foi a Petrobras, no caso, né? E quem está produzindo então é a SS-11, a 210 km do litoral do Itajaí.
uma lâmina d'água aí de 250 metros, tá? Então a produção prevista é 10 mil barris diário, totalizando então 150 milhões de barris recuperáveis. E esses três últimos slides aí mostram então, né, o ranking de 2012, mais atual, tá? Não está tão atual, mas enfim, produção, né? A primeira é da Arábia Saudita, depois vem os Estados Unidos, a Rússia, a China, Canadá, e o Brasil aparece lá em 11º, no ano de 2012, tá? Em relação ao consumo, tá? Nós temos em primeiro os Estados Unidos, o grande bebedor aí de petróleo no mundo. Depois vem a China, né? Dá pra ver que os Estados Unidos aí bebe o dobro de petróleo por dia do que a China, né? Em 2012. Depois vem Japão e o Brasil aparece ali em sexto, né? Não é pouca coisa também, né? São basicamente quase 3 milhões aí de barris, certo? Ok? E esse último em 2011, então, quais são as operadoras aí petrolíferas no Brasil, né? E a produção diária equivalente. Então, a grande produtora aí ainda detentora é a Petrobras, né? Basicamente aí quase 2 milhões e meio de barris de óleo equivalente por dia, tá? E depois vem a Shell, a Chevron, a Statoil, a GX, enfim, tá? Espero que tenha sido satisfatória essa apresentação e não perca o próximo capítulo. Até mais.